Atos capítulo 2, versículo 43 a 47. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, fala conosco, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, todo o nosso ser, para que possamos entender a tua palavra nessa noite. Nos discipula juntos, ó Espírito Santo. Queremos aprender mais da sua palavra nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Então nós continuamos olhando para a igreja, né? A vida da igreja. Nosso último estudo, nós demos ênfase ao versículo 42, não sei se vocês se lembram. Perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vimos que 4 coisas, os fundamentos da igreja. Se a gente quer viver biblicamente como uma igreja do Novo Testamento, tem 4 coisas que definem esse grupo de irmãos, que é o ensinamento apostólico, não sei se vocês se lembram, que nós estudamos na semana passada, sobre o que é o ensinamento apostólico, que esse ensinamento gera comunhão, e aqui a menção de partir do pão e orações, biblicamente, isso é chamado de meios de graça. O que são os meios de graça? Mais especificamente nós vamos cear domingo agora. É o partir do pão, ou a mesa e a ceia do Senhor, e as orações. Então nós olhamos para isso. Mas hoje aqui, vamos ler como a igreja vivia, parte 2. Ponto 1, vamos ler? A igreja vivia debaixo do temor do Senhor. Ponto A. Em cada alma havia temor. Vamos lá. A palavra temor no grego é phobos e significa reverência. B. No Antigo Testamento, o temor do Senhor é igual a sabedoria e conhecimento. Aí lê para mim aí Jó, capítulo 28, versículo 28, aí na folhinha. Provérbios 1, 7. Então, uma das coisas interessantes é que essa igreja que nasceu no dia de Pentecostes, que tem um ensinamento apostólico, que tem a comunhão dos apóstolos, e que ela tem esses 2 meios de graças centrais, a igreja, uma igreja bíblica, que é o partir do pão e as orações, Lucas diz que nesse grupo de irmãos havia uma coisa chamada temor. A alma deles era uma alma temente. É muito interessante quando a gente olha essa expressão, em cada alma havia temor. Não sei se isso chama a sua atenção. Isso chamou muito minha atenção estudando essa semana. Cada alma. Lucas está tão preocupado com a alma temerosa dos irmãos logo no início da vida da igreja. Porque que Lucas ele se prende ao temor da alma. Porque uma alma que não tem temor, dificilmente ela é como aqui, né? Ela vai ser reverente. Né? O que é alma? Na verdade, as pessoas hoje dificilmente sabem o que é alma. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Né? Hebreus 4:12, Paulo também diz que o homem é constituído de alma e espírito. Mas o que é alma? A alma no original grego, aqui quando a gente lê aqui Atos 2:43, em cada alma, a palavra grega para alma é
psique. A psique é a sua personalidade. É a parte invisível que as pessoas não veem. Mas dentro de você tem uma personalidade que revela quem você é. Como que eu sei quem é o Marcos Vinícius? É quando eu enxergo a alma dele. A psique do Vinícius. O que é a psique? Ela tem 3 elementos. É mente, vontade e emoções. Então, biblicamente, aqui quando Lucas diz em cada alma, em cada psique, na pessoa que estava agora vivendo a igreja de Jerusalém, essa pessoa, ela tinha uma mente temerosa. A mente dela era uma mente, no original grego, phobos, né? Ela era uma mente reverente. Não era uma mente que ficava solta de um lado para o outro, desordenada, porque se você for observar, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Como que era a mente de Cristo, irmão? Você já parou para pensar o que a mente da alma de Cristo pensava? Quais eram as imaginações de Cristo? Quais eram os pensamentos de Jesus Cristo? Eram pensamentos temerosos ao Pai. Ele era reverente. Então, a parte líder da alma, essa parte que guiou a igreja primitiva. Era uma mente temerosa. O temor do Senhor trouxe essa igreja, como eu botei aqui no ponto B, trouxe 2 elementos: sabedoria e conhecimento. Se você não teme ao Senhor, dificilmente você vai descobrir qual é a vontade do Senhor. Você vai conhecer os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, porque tudo depende de reverência. Se você não tem reverência a Deus, não tem temor, não tem phobos na sua alma, principalmente na mente da alma, esse versículo de Jó 28, que ele diz, né, ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria. Quando você teme o Senhor, o que esse temor faz? Não é que você é super crente, é melhor do que os outros, é o que aqui Jó diz, e apartar-se do mal é o entendimento. Quando você teme o Senhor, naturalmente você vai entendendo a vontade do Senhor. Você vai entendendo na sua mente, da alma, né? Você vai entendendo na emoção da sua alma, que é a parte da questão emocional, do amor a Deus. Você vai entendendo que esse entendimento faz você dia a dia se apartar das coisas malignas. Aquilo que mais você ama, aquilo que você mais deseja. Então, uma das coisas vitais da igreja primitiva era o temor, irmãos. O que temor tem a ver com a igreja atual? Muito a ver com a igreja atual. Como a gente precisa, irmãos, sermos cristãos na vida da igreja reverente. Cristãos que reverenciam Deus, que reverenciam a palavra de Deus, que reverenciam o Senhor na vida dos servos dele. Mas hoje a gente percebe que Provérbios 1:7 está muito distante da vida de muitos servos do Senhor. Então aqui Salomão diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber. Em outras traduções, é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Você tem que aprender a temer o Senhor. Pessoas falam assim, gente, eu leio e não entendo. Eu busco a presença do Senhor, não sei qual é a vontade do Senhor. Aqui está a dica. Tema o Senhor antes de todas as coisas. Tudo que a gente precisa, Salomão diz, é o princípio do saber. Olha, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensinamento. Como que o louco despreza aquilo que é a sabedoria e o ensinamento? É porque deixa de temer, irmãos. E temer é reverência. Quando aqui diz, né, Atos 2:43, em cada alma havia temor. É isso que Lucas está falando. Se o princípio de temer o Senhor não existir na vida da igreja, dificilmente o Senhor vai ser glorificado no nosso meio. Quando você deixa de temer o Senhor, o que acontece? Um monte de coisa vai entrando na sua vida, na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos.
Por que muitas famílias cristãs vivem inverso do temor do Senhor? É porque se esqueceram que temer o Senhor, no original grego, é ser reverente a Ele. Olha só o ponto C, vamos lá, o ponto C. Debaixo deste temor. Olha isso aqui, vai, lê para mim. Não sei se você percebeu. Olha a parte B do versículo 43. Diz assim: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que possibilitou a operação de sinais e milagres na igreja primitiva? Não era o poder dos apóstolos, era que a igreja era reverente. Uma igreja reverente, necessariamente a manifestação da presença de Deus está ali. Você não precisa fazer força para que os milagres do Senhor, os sinais do Senhor, os prodígios do Senhor sejam operados. Então aqui fica muito claro para a gente, nesse versículo 43, a parte B, que Lucas, quando diz, né, que a igreja temia, o resultado do temor era que o Espírito Santo era livre para operar no meio da igreja. Não existia uma ação manipuladora do homem, uma coisa que o homem tentava criar. Não, quando você pega, vamos lá, Atos, quem achou, lê para mim Atos 14, versículo 3, está na folhinha. Ó. Ó. Como que Deus confirmava a palavra? A palavra estava sendo ministrada. O povo estava receptivo, recebendo a palavra. E aqui é interessante que o mesmo Lucas escreveu Atos 2,43, é o mesmo. Atos 14,3, quem escreveu é o mesmo Lucas, irmão. Só que aqui ele coloca um elemento, ó, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo-lhes por mão deles que se fizessem o quê? Sinais e prodígios. A palavra pregada, naturalmente, Deus operava, irmãos. Por causa de quê? Reverência. Temor. Atos 2,43, irmãos. Olha só, diz aqui, em cada alma havia temor. O que acontecia? Sinais e prodígios. Um grupo de irmãos tementes a Deus, Deus pode operar no meio dele. Deus pode fazer aquilo, como Paulo escrevendo aos Efésios diz, aquilo que nem pedimos, nem pensamos, nem penetrou em coração humano. Então tem coisas que depende, não é do pregador, da igreja, daquele cara, não, depende do nosso coração, irmão. Aonde estava a causa do temor? Na alma. Se a sua alma é uma alma reverente, tem espaço para Deus operar no meio da gente. Olha só Atos, capítulo de número 15, versículo 12. Lê para mim. Toda a multidão se silenciou-se, passando a ouvir a Bernabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e pródigos Deus fizera em meio deles entre os gentios. Percebeu? Olha só isso aqui. Sucessivamente, Atos 2,43, a parte B, Atos 14, versículo 3, e agora Atos 15, versículo 12. A multidão, quando ouviu o testemunho aqui de Barnabé e Paulo, a multidão ficou em silêncio. Que testemunho que eles estavam dando? Qual era o testemunho? Da salvação. Como a salvação ocorre? Você pegar o contexto do versículo de número 12 do capítulo 15, é aquela reunião de Atos 15 em que chamam todo mundo para resolver o problema da salvação. Como que o homem é salvo? Como que a pessoa encontra Jesus Cristo? Pelo Evangelho. A palavra da graça, que é pregado, o Evangelho alcança o coração. Só que aqui, Lucas, enquanto eles estavam falando, o povo estava em silêncio, diz assim, olha só, que contavam quantos sinais e prodígios. Eles estavam falando, olha, gente, era uma revolução que estava acontecendo por onde a gente passava. Irmãos, você não precisa manipular o sinal de Deus, nem o milagre de Deus, nem os prodígios de Deus, nada.
Se você é temente a Deus, se você é reverente a Deus, Deus opera, amém, irmãos? Deus opera por suas mãos. Deus te usa. Só o que acontece? Tudo que a gente precisa ter é esse contexto de Atos 2:43. Eu estou reafirmando isso para isso ficar em nós, discípulos de Jesus. Primeiro ponto, se queremos ser igreja, irmãos, viver como igreja, praticar a vida cristã normal, temem a Deus, irmãos. Sejam tementes. Não se perca por causa disso, daquilo, irmão. O que é temer? Aonde está o temor? Na alma. Na sua alma. Isso precisa ser impresso no seu ser. Porque muitas pessoas, por não ter esse temor na alma, na mente da alma, na vontade da alma e no coração da alma, na emoção da alma, no amor da alma, ele extrapolia. Mas aqui nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor. E essa é a nossa última mensagem sobre o discipulado. Nós vamos parar aqui sobre o discipulado. Nós vamos entrar num novo encargo que o Senhor tem nos dado. O Senhor vai nos dar. Não sei se você percebeu, essa é a nossa 12ª mensagem. Eu acho que deu para entender o que é um discípulo. Deu para entendermos o caminho que o Senhor traçou para a gente. Se você for rever as mensagens, um irmão falou assim para mim, Fábio, dá um livro. São mais de 12 horas de pregação sobre esse assunto. O que é um discípulo? Como um discípulo caminha? Por onde devemos ir? Como a igreja surgiu? Quem guia a igreja? Quem está nos guiando? E aqui nós estamos finalizando, chamando os discípulos, que somos nós, a entendermos que devemos ser tementes a Deus. Se você não temer a Deus, não tem nenhum significado você ser discípulo de Jesus Cristo. Discípulos de Jesus são esses aqui. Em cada alma havia temor. Se não há temor, pode ter até ensino. Se não há temor, pode ter até comunhão. Se não há temor, pode participar até da Santa Ceia. Se não há temor, pode até ter reuniões de oração. Se não há temor, é perca de tempo, irmãos. É perca de tempo, porque ser cristão não é uma questão de fazer para Deus. Ser cristão é uma questão de temer a Deus. Se lembra do grego? É ser reverente. Quando? Aonde? Não é na minha presença, na presença da irmã, na presença da Joana, na presença do Gil, do Paulo, não, irmão. Quando é que nós devemos ter temor a Deus? Em que lugar, em que momento? Em todo momento, irmão, porque ser cristão aqui é fácil. Nós estamos na igreja. Mas e nos bastidores, quem você é? O que você faz quando a luz se apaga? Quando a cortina fecha? O palco da igreja acabou. E aí, o que você é em casa? O que você é no trabalho? É aqui que manifesta o temor do Senhor. O temor do Senhor. Como a gente precisa reconsiderar o temor do Senhor. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas temer a Deus é tudo. Você lembra que Samuel falou para Saul? Saul, que Deus quer temor, obediência. A obediência vem do temor, irmão. Eu falei em Miguel Pereira que a igreja ela resolveu obedecer a Deus e não os homens. Não é que a igreja era contra as pessoas, mas é que quando você teme o Senhor, o que nós aprendemos? Você tem sabedoria, você tem entendimento e você tem ensinamento direto do Senhor. Então o Senhor vai falando, vai te guiando, vai te moldando, vai te transformando, irmãos. Se você não tiver temor, o versículo 44 de Atos 2, é impossível vivermos. Porque quando você teme, entra o versículo que nós vamos entrar agora, que é o versículo de número 44 de Atos 2. O que diz? Todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Vamos ler o ponto BD. Os irmãos na igreja tinham tudo em comum. Atos 1, versículo 14 e Atos 2, 1. Lê para mim.
Percebeu? O embalo que o Espírito Santo criou na igreja primitiva era um negócio tão detalhado que é assustador. Aqui, Atos 1,14, é logo quando o Senhor fala para eles: vai lá para Jerusalém, que lá vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui requer obediência, irmãos. Só que tem uma frase aqui no capítulo 1 de Atos, versículo 14, que Lucas diz assim: todos eles estavam unânimes. O que é ser unânime? Vou usar um exemplo. O que é ser unânime? Unanimidade é diferente de unidade. Eu posso dizer que sou uma com a Dilceia, né? Sou uma com a Odisseia, só que tem um pensamento diferente da Odisseia, mas eu sou uma com a Odisseia. Posso dizer que sou um com o Vinícius. A unidade é assim, não requer uniformidade naquilo que a gente pensa. Agora, a unanimidade é igual casamento. O que é unanimidade? Isso aqui. E serão os dois. Vamos tentar pensar nisso aqui. Quem é casado? E serão os dois, ó. Ish, no hebraico, e acha. E serão os dois uma só. Isso é unanimidade. Casamento não é Derek aqui, Jaqueline aqui. Você entendeu? Casamento é isso aqui, ó. Se tornou unânime, uma só alma, um só sentimento, uma só razão, unidade. Por isso que casamento não vão ser uma unidade, porque a unidade separa. Eu sou um. Não, não pode ser um, irmão. Aqui o texto, olha só, Atos 1,14 diz assim: eles eram unânimes com quem? As mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, Judas e Tiago maior. Então fica claro que a unanimidade, olha Atos 2:1, ao cumprir-se, quando o Espírito Santo vem e o Pentecoste vai começar, o início do Pentecoste, olha a unanimidade, só que com outro termo, a palavra aqui é outra. Estavam todos, é a mesma coisa, reunidos. Todo mundo se juntou no mesmo lugar, unânime, irmãos. Atos 2:44. Todos os que eram cristãos estavam o quê? Juntos. É casamento, irmão, igreja. Reunião de igreja é igual casamento, irmão. Por isso que para alguns é difícil entender reunião de igreja. Porque nós não praticamos unidade em reunião de igreja. Reunião de igreja é Atos 1,14. Unânimes. Atos 2:1. Reunidos. Aqui Atos 2:44. Juntos. Tudo em comum. Aleluia, irmão. Não sei se vocês estão percebendo. Isso é igreja. Igrejas são esses sinônimos. Unânime. Reunido. Junto. Comum. Mas como que é isso, irmãos? Deus também, ele não destrói a nossa personalidade. É impossível eu querer que Derek pareça comigo. Não tem como. Deus preservou a personalidade do Derek. Nós estávamos tendo comunhão e Derek falou: o que você acha disso? Eu falei: irmão, eu nunca tinha visto aquilo, irmão. Nunca tinha lido sobre aquilo. Então Deus preserva a nossa individualidade dentro da unidade para unanimidade, entenderam? Não. Complicado, né? O que eu quero dizer? O que eu quis dizer isso aqui? Todos que crêem têm que ficar junto. Uma hora, irmão, você vai se aproximar do outro, o outro vai se aproximar de você, o outro vai na sua casa. Vou abrir o verbo aqui. Oi, Dilceia, tem um pouquinho de açúcar para... Tem um pouquinho de arroz. Tem irmãos assim, né, que passam dificuldade. Esse é o caráter de Atos 2:44. É que a igreja, irmãos, ela era, no sentido da palavra, ela era uma comuna. Tem um movimento muito famoso, dois movimentos no passado, chamado
os valdenses e os moravianos. Pedro Valdo, ele era um irmão que estava dentro do contexto da Igreja Católica, só que ele olhou para o catolicismo e falou: isso aí não dá para seguir, não. Então ele começou a ir em colônias e começou a pregar o evangelho para as pessoas ali dentro das colônias, anunciando que Jesus era o salvador deles, e eles começaram a viver vidas comunitárias. E um cuidando do outro, um suprindo o outro, a necessidade do outro, à medida que... Então, isso lá, bem antes da Reforma Protestante, bem antes do movimento cristão evangelístico mundial, Pedro Valdo, irmãos, auxiliava as pessoas, socorrendo as pessoas. Porque ele praticava Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum, irmãos? Ser parecido com o outro. Hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas hoje passam necessidade do nosso lado. Dentro do nosso quintal. Dentro da nossa família, sabia disso? Estou falando só dentro do contexto familiar. Quando a gente entra dentro do contexto da igreja, a gente precisa olhar para esse ponto aqui. Vamos ler? Na igreja havia o amor sacrificial entre todos os irmãos. Atos 2, 45. Vamos ler? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui é a vida da igreja. Isso aqui não se aprende em seminário, isso aqui não se aprende em livros. Isso aqui, eu estava conversando com o Derek essa semana, é uma vida. Alguém aprende a ser mãe? Tem curso para ser mãe? Tem apostila para ser mãe? Não. Como que se torna mãe? Quando o filho nasce. Assim é a igreja, irmão. Tem um irmão, entrou para a fé, creu no Senhor Jesus Cristo. O que você tem que fazer agora? Olha o que o texto diz. Eles vendiam as suas propriedades e bens. Era assim. Todo mundo na igreja primitiva que estava ali, eles vieram de cada parte do mundo. Se você for olhar Atos capítulo 2, vieram da onde? De todos os lugares. Como que eles chegaram em Jerusalém? Cada um com um pouquinho de coisa, um pouquinho de roupa, um pouco de comida, um pouco de veste. Eles não tinham tudo. Só que quando o Espírito foi derramado, agora tem um problema. Eles creram. É tipo, uma pessoa que chega no nosso meio, crê no Senhor, igual a Inês, é batizada, entra para a família da fé, agora a gente vai falar assim, Inês se vira. Não, irmão. O que você tem que fazer? Tem que cuidar da Inês. Mas qual é a nossa visão? Que a gente acha que as pessoas só precisam do lado espiritual, da palavra, leitura de livro, leitura da Bíblia. Irmãos, aqui, quando Lucas fala propriedades, eram casas. E bens eram o que eles tinham, financeiramente. E o que a igreja percebeu? A igreja percebeu que tudo que eles tinham era para o bem comum da igreja. Olha, irmãos, não guarde nada que é seu. O que você tem? Eu tenho isso, irmão. Vamos vender. Vamos guardar. Porque quando é que eles distribuíam os bens entre os irmãos? À medida que alguém tinha necessidade, irmãos. Eu falei em Miguel Pereira, as pessoas não querem só teologia e doutrina, as pessoas querem abraço. As pessoas querem tomar café, as pessoas querem comer pão, as pessoas querem salgadinho. Não tem como ser crente, por isso que a primeira coisa que Jesus faz é colocar os discípulos sentados lá em João 5 e falar para os discípulos, dá de comer a eles. E os discípulos falam assim, Senhor, como que nós vamos dar de comer para essa multidão? Mas tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, chama o menino. Tinha uma multidão, irmãos, faminta, que atravessou da Judéia, Capadócia, e atravessou,
Quando o Senhor olhou para a multidão, ele falou assim, ovelhas sem pastor. Mas não era só sem pastor, porque tinha que se alimentar da palavra. Também havia a barriguinha roncando, irmão. Tem irmãos que chegam aqui, não sei se já percebeu. Chega na sua casa, às vezes a gente fala, não, vamos orar por você, vai em paz, irmão. Às vezes a pessoa vem na sua casa, sabia? Ela vem cá almoçar. Já viu aqueles irmãos que chegam 11h30? Ele vem no horário. Tem necessidade, irmãos. E aqui era à medida que alguém tinha necessidade. É muito fácil dizer que está na igreja. Mas e cuidar dos irmãos? Tipo, em São Gonçalo, assim que eu fui morar lá, tinha um irmão que reuniu com a gente, chamado Flávio. Eu fiquei muito exposto com o Flávio uma vez. Ele falou, irmão, o dinheiro que entra na igreja, o que a gente faz? Eu falei, irmão, para cuidar das pessoas. Ele falou, então tá bom, vamos abrir o gasofilácio e vamos pro mercado. Você lembra, João? Nós enchemos o carrinho de compra. E nós chegamos num lugar, como é aquele lugar lá? Perto da igreja católica. Maria Rita. Nós chegamos num bairro assim. Irmãos, era pessoas, né, João? Com fome, sem comida, e criança, irmãos, que festa. E aqui o Lucas está dizendo que o viver da igreja não era só o viver da palavra, irmão. Teológico. Não, irmão. Tem situações que agora não, mas daqui a pouquinho a gente vai estar evangelizando aqui, no bairro, evangelizando lá onde eu moro, ou evangelizando em outros lugares que a gente for. Quantas pessoas que a gente vai achar, irmãos? Uma vez eu estava evangelizando em Areias, lá em São Paulo. Nós batemos na casa de uma senhora e a senhora falou, entra. E nós vimos a situação, né, na casa, e ela falou, quer tomar um leite quente? Quando eu vi a situação, eu falei, meu Deus, ela tem leite? Tadinha, irmãos. Ela devia de ter umas 5 crianças. E ela pegou, tava eu e outro irmão, ela pegou um negócio, uma canequinha de leite, me deu um leite estragado. Eu falei, irmã, você tá... Eu falei, toma uma semana bebendo esse leite, tá bom, né, irmão? E eu tomei o leite. Eu, irmão. Eu falei, irmã, tá bom o leite? Eu falei, tá bom. Eu falei, não, mas arruma seus filhos, vão pro mercado, irmão. Eu não falei nada que o leite estava estragado, que às vezes a pessoa ficou ofendida, né? A pessoa já tá numa situação deplorável. Você ainda vai, mas não, isso aqui tá estragado. A pessoa nunca viu, né? Eu acho que ela viu a gente como anjos. Eu falei, arruma suas crianças. Ela falou, não, eles já estão arrumados, eles não tinham chinelo, eles não tinham nada, irmão. E nós estávamos estabelecendo uma igreja local ali, né? E ela falou, a minha casa pode ser uma base para a igreja. E nós ficamos uma semana na casa dela. Limpamos a casa, pintamos a casa, limpamos o fogão, desentupimos o fogão. E a casa dela virou uma igreja naquela cidade. E todo mundo falava assim, o que vocês fizeram com ela? Demos comida para ela. Só comida. Vocês não falaram da palavra, falamos a palavra, mas também enchemos o armário dela de comida. É isso aqui, Atos 2:45. À medida que todo mundo tinha necessidade, irmão. Quando você sair aqui, você vai ver quantas pessoas nesse bairro estão passando necessidade. Não estou falando de igreja não, amém, irmão? Igreja é outra coisa. É outra coisa, eu estou falando de pessoas, amém? Pessoas que nem pertencem à igreja, amém? Que nem vão na comunhão nenhuma, mas que estão precisando de ajuda. Sabia disso? Então aqui, o amor sacrificial deve haver nos nossos corações. Entendeu? Então não fique especulando, não fica arrazoando. Começa a orar por esse bairro. E quando a gente sair aqui, se prepara. Toda oferta que a gente começar a colocar aqui na igreja local, irmãos,
Não é para pastor, não. Amém, irmãos? Não é para o nosso bel prazer, não, irmão. Graças a Deus, olha o tamanho. Ó, não falta, não, irmão. Né, Gil? Falta? Olha como que nós estamos fortinhos. As mais magrinhas aqui é porque não engorda. É brabo, é Emily, é a mãe. Mas o resto, filho, falta comida, Vinícius. Olha o Vinícius como que tá. Fortão. Não falta, irmão. Falta, Joana. Joana tem que ficar comendo legume, irmão. Então, a oferta da igreja é para cuidar dos necessitados, irmãos. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Oferta não é para granjear bens do líder. Amém, irmão? Oferta é para nutrir a necessidade das pessoas que estão do nosso lado, que nem reúne com a gente. Vocês vão ver, irmãos. Quando a gente começar a bater de casa em casa com o panfletinho anunciando que Jesus morreu, você vai ter que parar o seu sermão. Você não vai ver arroz, não vai ver feijão. Tá aqui do nosso lado, irmão. Tipo, lá perto da minha casa, nós vamos invadir aquele Joaquim de Oliveira. O que passa de pessoas com bicicletinha ali, irmãos? Falando de igreja dos outros, amém, irmão? O Senhor abençoe quem tá lá, quem já tá lá. O nosso negócio é outro, amém? A gente quer levar uma igreja que tem uma vida, amém? A vida, se lembra que eu compartilhei? Da vida, a igreja não é o que você faz. Igreja é a vida que você vive. Qual é a vida que você tem dado para essa comunidade? Então aqui fica muito claro para a gente que o temor leva à prática e a prática atinge a todas as pessoas ao nosso redor. Irmãos, se a igreja vivesse como igreja, Itaboraí estava salva. Sabia disso? É 250 mil pessoas. Você imagina a liderança de todos os lugares abrindo mão dos seus bens, das suas riquezas, das suas propriedades, de tudo que eles têm. Só que não é assim, irmãos. Então que o Senhor nos dê graça, amém? Para a gente ir no nosso discipulado. Vamos lá ao ponto 2 para a gente terminar. Vamos lá, ponto 2. A vida da igreja na prática. Ser cristão, irmãos, é na prática. Vamos repetir, ser cristão é na prático. Tem que ser prático. É igual, tive filho. O que eu vou fazer? Não pergunto o que ele vai fazer, não. Pratica, papai e mamãe. Tem que ser prático, irmão. Não existe, olha só. Vamos lá pontuar. Os irmãos eram unânimes, tinham uma só. Cada um não ficava pensando um monte de coisa, não, irmão. Filipenses, lê para mim, capítulo 2, versículo 2. Olha, viu? O que é ter uma só mente? É ter o mesmo sentimento, irmãos. Mas não é fácil ter o mesmo sentimento. Porque eu tenho a minha individualidade, você tem a sua. Tipo, eu acho que isso aqui tem que ser assim. Eu acho que aquilo tem que... Irmãos, claro, Deus não estrangula a nossa individualidade. Mas em torno da vida da igreja na prática, às vezes, a gente tem que anular os nossos achismos, os nossos pensamentos egoístas. Às vezes a gente tem que se abrir de uma tal forma, porque aqui em Filipos havia duas irmãs que não pensavam mais iguais, que era Evódia e Síntica. Quando elas se reuniam, elas caíam no pau. Estão reunindo para quê? Para brigar. E brigava e discutia. Paulo escreveu, mulheres, tenham o mesmo amor, sejam unidas na alma, tenham o mesmo... Só que unir a alma, irmãos, não é fácil. Imagina, você pega uma alma nova, uma alma que já viveu um tempo nessa terra. Une a alma de Joana com a alma de Jaqueline. Não dá. Aqui essa alma tem 50 anos a mais. É igual tentar unir minha alma com a do Vinícius. Não tem como com a do Derek, irmão. E eu vou te falar uma coisa, né, Gil? Quanto mais velho, nós ficamos pior. Você sabia disso? Irmão, como eu fiquei pior. A carcaça parece nova. Mas a mente, irmão,
Você vai ficando velho e fica preso naquele negócio, não é? Por isso que velho tem até caneca, já viu? Escreve o nome dele. Tem caneca, tem o prato. Irmãos, na igreja, vamos abrir mão, irmãos, amém? Dos nossos sentimentos egoístas, das nossas coisas que a gente nutre, em prol não é da igreja, é em prol das pessoas que querem ver alguma coisa na prática o que nós somos. Então o que as pessoas estão pensando da gente aqui? Estou falando isso porque eu já vi isso em vários lugares. Eu me lembro que eu estava num lugar, a pessoa falou, os hinos são lindos. O tipo de reunião também eu nunca tinha visto. Aí eu falei assim, então, arrebentamos. Ele falou, eu quero ver daqui para lá. Quem vocês são? Aí passou 5 anos, ela chegou entre nós e falou assim, vocês não praticam o que vocês pregam. Viram que os irmãos chegavam com os melhores carros, as melhores motos, as roupas mais bonitas. Eu falei, irmãos, vamos rever. Ele falou, e a comunidade onde vocês reúnem aqui atrás, ninguém nem tem comida. Não tem nem o que vestir, nem o que calçar. Eu falei, irmãos, vamos lá. Não vem mais com esse Corolla pretão, não, bonito. Era um Corolão preto. Chegava a iluminar a rua. Refletia. Eu falei, vamos alcançar as pessoas. Às vezes é um problema, irmão. Mas é isso que Paulo está dizendo aqui, Lucas, né, na verdade, está dizendo aqui. Tem uma somente. Vamos lá? E aqui, né, eu estou aqui no versículo 45, né, vendiam as suas propriedades, Atos 2:45, e bem distribuindo o produto, eles eram unânimes, então viviam. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo e de casa em casa partiam pão, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de corações. Ponto B, vamos ler? No templo e de casa em casa. A palavra grega, quem sabe que a Bíblia foi escrita em que palavra? Templo não é templo, amém, irmão? As pessoas não vão estudar os originais e acham que templo é isso aqui. Não, irmão. A palavra grega é A-N-A-O-S, é naos. O que significa naos? O templo tinha 3 partes. Era isso aqui. Átrio exterior, lugar santo e santo dos santos. Isso é o templo de Salomão. Aqui você ainda tinha um templo de Salomão. Só que a palavra grega que Lucas usa aqui é naos. É o pórtico do templo. Era o pátio do templo. Tipo, aonde é o pórtico da casa da irmã de Ceia? Na varanda. Poderíamos traduzir hoje, seria a varanda do templo. Por quê? Eles eram ligados a Jesus. Quem era Jesus para o judaísmo? Uma peste. Ele falou, vai derrubar o templo, ele atacava os saduceus, ele atacava os helenistas, ele atacava os fariseus, ele ia lá no templo e operava no sábado, curava. Então, eles tinham repulso. Quando os discípulos tentaram entrar no templo, eles não deixavam. Que templo? Entrar no átrio. Nem no átrio eles podiam, porque no átrio havia a bacia de bronze e havia o altar de holocausto. Então, só quem vinha aqui era quem era ligado ao judaísmo. Os discípulos eram ligados ao judaísmo ou não? Não, irmão. Eles eram discípulos de Jesus Cristo. Então aqui, observa só, vamos lá, o ponto B. O templo aqui é o pórtico de Salomão. Vamos lá, João, quero ler com você, João 10:23. As pessoas falam, Jesus foi ao templo, mas não era, criatura, desperta. Você vai ler aqui, João 10:23. Lê para mim aí, vamos ler. Jesus passeava no templo, vírgula.
Porque Jesus causava problema e eles não deixavam, não sei se vocês sabiam disso, eles não deixavam Jesus entrar aqui. Jesus entrou até aqui no lugar santo, até quando ele leu, se lembra, Isaías 61, ali acabou. Quando ele leu Isaías 61, ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para pegar boas novas e libertar os cativos e oprimidos. Aí Jesus também era terrível. Jesus fechou o livro e falou: se cumpriu o que diz essa palavra. Diz Você está dizendo que você é o Messias? Procuraram pedra para matar Jesus. A partir dali, João 10, 23 se torna real na vida de Jesus. Por isso que o texto diz: Jesus passeava no templo, no naos. E o lugar do templo que Jesus ia era o pórtico de Salomão. Não estou falando contra templo de ninguém, amém, irmão? Você que congrega, tem um templo enorme. Eu até acredito que a igreja possa ter locais de culto, público, aberto, na esquina, na praça. Não temos nada contra isso, irmão. Mas o endeusamento do templo tá nítido pra gente. Eu tô mentindo, irmão? O cara chega num bairro como esse e ele mete aqui dentro do Outeiro das Pedras um lugar que custa R$1 milhão. Não seria melhor ele gastar num local mais simples, com menos parafernália, e ajudar a comunidade que ele vive? Comprar bolsa de compra, comprar roupa, dar comida aos pobres. Não estou falando de igreja, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de pessoas. Pessoas que precisam. Que a casa está caindo na cabeça dela. Por isso que um pastor foi atacado um tempo desse atrás, que ele pegou o dízimo e a oferta da igreja e começou a construir casa para os irmãos. Vocês viram isso? Aí o ministério chamou ele e falou: não, esse dinheiro aí. Ele falou: não, tem que construir. Eu moro numa casa boa, os irmãos não tem nem onde morar. Ele falou: tinha uma irmãzinha, eu vi um vídeo no Instagram, que a irmã entrava só num lugar e deitava. Ele falou: não pode. Vamos fazer mais 3 cômodos. Irmãos, você sabia que se você andar aqui dentro, tem pessoas que não tem nem onde morar, irmãos? Não tem, eu tô mentindo? Você entendeu? Aí eu venho pra cá, cheio de dinheiro, falo: irmão, vamos comprar um terreno ali. Quantos metros tem? Ah, tantos metros quadrados. Vamos fazer uma catedral. Vamos fazer uma sala enorme para criança. Vamos botar ar-condicionado. Não seria melhor pegar essa estrutura luxuosa? Gente, está aqui, irmãos, pra gente. Diante dos nossos olhos. Olha só. Atos, capítulo 3. Lê aí para mim, versículo 11. Vamos ler para estamos terminando? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles aonde? Era o templo, irmãos. Pedro e João não podiam entrar no templo. Hoje você pode. Ah, eu vou lá na Catedral Presbiteriana do Rio. Você pode ir. Agora, pega um avião aqui. Eu estava vendo com ele, Israel. Pega agora um avião aqui e entra numa sinagoga e anuncia Jesus. Você vai sair morto. Eles são a mesma coisa. É cristão vocês ali e eu aqui. O templo para judeu, a sinagoga, a palavra sinagoga significa local de reuniões, é sinagogue no original. Tudo que o judeu mais ama, e soberanamente até hoje Deus não deixou lá erigir o templo de Salomão de novo. General Tito foi lá no ano 70 da era cristã e cumpriu a promessa que Jesus fez lá em Mateus 24. Que eles adoravam o templo, irmão. Os discípulos mesmo, quando o Senhor passou perto do templo, falou assim: tá vendo essa construção aí? Em 3 dias eu derrubarei e reedificarei em 3 dias. Eles falaram: Senhor. Eles não estavam entendendo o que o Senhor estava falando. E às vezes a gente, um dos gritos da reforma protestante é esse. O que fez Lutero meter o pé na porta? Quando ele foi a Roma, irmão.
Você viu a posse de Leão XIV? Foi lá que Lutero foi, irmão, na Basílica de São Pedro. Quando Lutero entrou, Lutero achava que a Catedral de São Pedro era um quadradinho. Quando Lutero viu tudo de ouro. As igrejas na Alemanha, extrema pobreza, miséria. E o Papa vivia onde? No luxo, irmãos. Rodeado de riqueza. Então, esse contexto aqui que nós lemos de Atos 3 é a cura do homem que estava na porta do templo. Vamos terminar lendo Atos, capítulo 5, versículo 12. E costumavam todos... Aonde se reuniam? De comum acordo no... Fique claro, a Bíblia não foi escrita em português. Se você tentar interpretar a Bíblia como a Bíblia está, você vai errar na interpretação da Bíblia. Então, quando você entende templo na Bíblia, tanto no Antigo quanto principalmente no Novo Testamento, no Antigo era para judeu, amém, irmãos? Não estamos aqui para enganar, mas não somos contra ninguém. Quer construir uma catedral? O Senhor te deu uma direção? Constrói. É contigo. Teve um irmão em Maricá, eu conheci ele falou, vou me separar de tal igreja e construiu uma no centro da cidade. Aquilo é desnecessário. Antes de eu conhecer o Vinícius. Até indiquei o Vinícius para ir para lá. No passado, eu conheci ele, eu falei, poxa, o irmão não vai fazer isso. Aquilo é desnecessário, irmão. Para quê? É para ostentar. Você entendeu? E a comunidade ao redor passa necessidade. Estou falando de crente, amém? Se for falar de crente, pior ainda. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos? Lindamente. Vamos lá, a parte vermelha. As reuniões da igreja era de casa. Abre aí Romanos 16, eu quero te mostrar na Bíblia. Tenho nada contra quem vai a nenhum local de culto, amém, irmãos? Amém? Você vai, o Senhor te abençoe. Não temos nada. Eu não vim para Itaboraí para criar uma catedral, amém, irmãos? Não, o meu coração aqui não é ter... Fábio, o irmão me perguntou aqui, você pretende alugar um lugar aí para botar 5.000 pessoas? Não. Se ficar eu e Derek e Jaqueline, amém, amém. Amém, irmãos? Amém. Jesus falou, faz discípulo. Eu vim de um movimento grande. Você sabe de onde eu vim? Eu vim de um movimento enorme. E no final a gente botava a nossa mala e ficava num lugar chique. Mas não ligava para ninguém. Não cuidava de ninguém. Mas não temos nada com estrutura, com tamanho, com templo, com placa, amém? Maior respeito porque eu conheço irmãos aqui. Conheço irmãos aqui, que eu não vou dar nome para... Mas eu sei que tem irmãos sérios e tem irmãos que são picareta. Tem uns que são picareta. Mas a minha pegada é essa aqui, Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5. Olha isso aqui, que coisa interessante. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Versículo 5, olha que lindo agora. Saudar igualmente a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. De quem? Na casa de quem? De Priscila e Áquila. Quem era Priscila e Áquila? Era um casal, igual Derek e Jaqueline, igual eu e a Ellen, igual Paulo e a Mara, igual qualquer um. Irmão que ama o Senhor. E eles falaram, Paulo, todas as vezes que você vier a Roma, a minha casa está aberta. Você quer ser acolhido na minha casa? Quero. Quando eu chegar aí, a casa de vocês estão aí, eu posso ir aí? Claro, se Paulo chegou, quem ia? Um monte de gente. Ó, Paulo está aí. Vou fazer uma pergunta. Você imagina Paulo hoje aqui? A casa da Odisseia, da irmã Odisseia,
Irmão, ia ter gente lá no portão falando, eu quero ouvir, Paulo tá aí. Que era muita gente, irmão. Não é Fábio não, que ninguém conhece. É Paulo, era o apóstolo Paulo. Então aqui fica claro para mim, pra gente, que tinha uma reunião na casa de Priscila e Áquila. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Agora os versículos 11, diz assim o versículo 11. Saudai, ó, esse aqui é parente de Paulo, Herodião. É Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, ó, da casa, que estão no Senhor. Está no Senhor porque reunia no Senhor. Ah, tinha outra reunião na casa de Narciso. E os parentes de Paulo participavam daquela reunião. Versículo 14. Ó, saudai, e os nomes das pessoas eram estranhos, né? Assíncrito. Olha o nome do outro. Fregonte. Hermes. Quase Petrobras. Patrobras. Hermas. E os irmãos que se reúnem com eles na casa deles. Estavam reunidos ali. Versículo de número 15 para terminar. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. As reuniões de em casas, nítida, quando você pega Atos que nós estamos lendo, o negócio era tão simples que diz aqui, né? Partiam pão no naus, no pórtico de Salomão, e de casa em casa. Por quê? Olha que coisa interessante. E tomavam as suas refeições, irmão. O negócio era tão simples que todo mundo que ia para casa um do outro levava alguma coisa. Você entendeu? Tem certas reuniões que a gente chega, né, com vontade de comer. Tinha que ter pelo menos uma cantinazinha pra gente ir lá comprar um salgadinho, mas tem certa reunião que você nem água dá tempo pra você beber. Você chega e prega e todo mundo vai embora. Irmãos, o que mais me trouxe para esse tipo de vida de igreja que hoje eu pratico é esse tipo de comunhão, irmão. Eu me lembro, sabe como que a gente chegava? A gente não podia nem chegar, os irmãos falavam assim, direto para a sala. A gente entrava com a nossa mala para a sala, ficava escondido. E quando a gente saía, todo mundo numas cadeiras e todo mundo, lá é os obreiros. Fica todo mundo lá. Quando a gente saía, vamos voltar para o mesmo lugar e todo mundo ia para os seus lugares. Quando, na verdade, Atos 2, 46 diz que eles estavam de casa em casa tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha o 47. Louvando a Deus, ó, e contando com a simpatia do povo. O povo não reunia, meu irmão, não congregava, mas o povo falava, gente, mas entra gente dessa casa e sai gente dessa casa. E tem gente levando torta, e tem gente levando bolo, e tem gente levando suco. O povo se simpatizou daquelas pessoas. Hoje as pessoas falam assim, reunir nessa igreja, eu não vou não. Aí não. Ninguém não dá nem bom dia pra gente, nem boa tarde. E tem irmãos que passam perto de pessoas que nem são cristãs e falam paz do Senhor. Irmão, às vezes as pessoas querem bom dia. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Oi, tudo bom? Faz joinha. Vira até a cara. Mas aqui diz, ó, versículo 47, que o povo era simpático com a igreja. Agora, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha isso aqui. A parte final do versículo, e a gente termina o nosso discipulado, nós vamos entrar numa série chamada Bases da Fé Cristã. Acho que a gente não é mais criança. A gente já andamos um pouquinho. Então nós vamos ver as bases, o que sustenta o discipulado, o que mantém um discípulo de pé, o que mantém um discípulo erguido para prosseguir, para ir adiante. Quando eu percebi que o Vinícius deveria parar de tomar leitinho, eu falei, vamos dar base para ele. E Vinícius foi se metendo nesses caminhos e se amadurece, irmão.
Então eu acho que é tempo da gente ter as bases da fé, amém? Entender o que são as nossas crenças. Discípulos têm que saber o que eles creem. Qual é a base da sua fé? O que você crê? Você crê em quê? Pedro diz assim, se pedirem acerca da sua fé, o que você vai dizer que é a sua fé? Então, as bases da fé cristã é um trabalho excelente para discípulos do Senhor Jesus. Então, primeiro a gente discipulou, né, para ver quem são 12 mensagens. Essa aqui é a 12ª mensagem. É muita coisa para 4 meses. Entendeu? É muita coisa para 4 meses. Então, se quiser recapitular, Fábio, eu quero aquilo tudo, eu tenho todos os esboços, se quiser recapitular, se quiser discipular outras pessoas, eu tenho os 12 estudos sobre o discipulado. Isso aqui é uma ferramenta, irmãos, para célula, para reunião de casa, para grupo de ajuntamento. Não precisa ser eu pregando. Estou deixando a Joana fazer o discipulado. Derek e Jaqueline já têm discipulado. Vocês estão se discipulando. Eu só sou um vaso, amém? Temos esse tesouro em vaso de barro. Então somos só um vaso que o Senhor tem dado misericórdia. Então que a gente termine essa série de discipulado entendendo que nós somos igreja. Amém? Somos igreja. Fazemos parte da igreja. É diferente de alguns lugares que também são igreja do Senhor, Mas isso é o que eu acredito e que eu vivo há 40 anos. Isso aqui. Ah, Fábio, se descobriu aonde isso? Eu vivo isso aqui que eu estou falando aqui para vocês há 40 anos. Então não tem como tirar de mim que eu sou um velho. Não pinto cabelo não, mas se deixar crescer fica igual do Chico, mas eu sou velho. Senhor nos dê graça, amém? Pra gente seguir em conformidade com Ele. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pelo discipulado, Senhor. E tudo que aprendemos nesses 4 meses, Senhor. No livro de Atos, olhamos para quase todos os versículos do capítulo 1 e o capítulo 2. E vimos tantas coisas, ouvimos tantas coisas, nos alegramos com tantas coisas que ali Lucas escreveu para Teófilo. Senhor, mas queremos praticar o que ouvimos. Queremos só ficar no campo da teoria, da teologia. Nós queremos viver o que nós ouvimos e praticar tudo aquilo no nosso viver, em comunidade, aqui em Itaboraí, aonde o Senhor nos enviar, na nossa casa, com nossos filhos, netos, Senhor, com nossas mães, pais, Senhor, nos ensina a ser discípulos do Senhor aqui, Senhor. Oh, nos ensina a ser discípulos do Senhor. Também pedimos a sua graça para uma nova série que iniciaremos. Senhor, nos ajuda, nos dê base, nos dê visão, nos dê espiritualidade, nos dê crescimento, nos dê maturidade. Não queremos viver como discípulos criancinhas. Nós queremos comer comida sólida, Senhor. Queremos comer a Tua palavra e viver a Tua palavra, crescer em torno da palavra. Somos gratos pelo caminho do discipulado, mas pedimos a Ti base para a nossa fé. Nos alicerce, nos arraiga, nos firma, nos fundamenta, nos mostra mais das verdades da palavra do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo, por todo esse tempo que as casas se abriram e continua conosco, Senhor. Nos nossos lares, nossas casas, pedimos a bênção do Senhor para os irmãos que não estão aqui, Senhor. Visita eles nessa noite. Toma a irmã Tereza ali na igreja local dela, guarda ela. Toma a irmã Dalva. Toma, Senhor, o Naldo. Toma o Lucas, a Stephanie, a Bruna, o Lucas, seu namorado, Senhor. Toma em tuas mãos. Senhor, lembramos do Mateus também. Toma em tuas mãos. Salva o Mateus, restaura o Mateus. Chama ele de volta para ti, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, por toda a família da Jaqueline, Senhor. Obrigado pela casa da irmã Dilceia. Seu coração sempre pronto a nos receber. Sabemos que as bênçãos do Senhor estão sobre esse lar. Vimos como o Senhor avançou, Senhor,
nesses 4 meses aqui. Vimos como o Senhor tem trabalhado nessa casa, Senhor. Continua operando também na casa do irmão Gil, que sempre esteve conosco nos discipulados. Guarda o irmão Gil, a sua casa, sua família. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós. Também toma o Derek, a Jaqueline nesse quintal. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, em seu casamento, Senhor. No cuidado com a Emily, Senhor. Guarda essa família. Também guarda a Joana, lá de tão longe que vem para estar conosco. Agora o Vinícius de Maricá. Senhor, obrigado porque os filhos do Senhor estão em muitos lugares, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado. Visita também minha casa. Toma o Pedro em tuas mãos. Cuida do nosso filho, Senhor. Abençoa o Pedro, a minha esposa. Faz a tua vontade na minha casa, no meu lar, no meu casamento, Senhor. Abençoa-nos nessa noite. Que nós te pedimos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.